Fala galera! Então vamos lá pessoal, continuando aqui, artigo 37 da Constituição Federal, já entendemos ele, todo o contexto dele minuciosamente, cada palavra integrante do caput do artigo 37 da Constituição Federal, ok? Já começamos aqui a destrinchar os princípios, já tratamos do princípio da legalidade, do princípio da impessoalidade, vimos várias informações aqui sobre o caput do artigo 37, e agora vamos partir para o próximo princípio, galera, que é o princípio da moralidade, pessoal. Tá aqui, ó. Princípio da moralidade administrativa, legal? Vamos dar espaço aqui na tela para nós, que ali são informações do princípio da impessoalidade, já superamos muito bem, por sinal, o princípio da impessoalidade, legal? Galera, então vamos lá. Pessoal, quando falou em moralidade, galera, você tem que se remeter também à ética, ok? E ética, galera, é um conjunto de regras, legal? É um conjunto de regras de determinado contexto, de determinado grupo, tudo bem? Inclusive eu gosto sempre de falar que nós morando aqui no Brasil, nós temos determinado conjunto de regras, que é a ética, e nós precisamos seguir essas regras para aí sim atingirmos a moralidade, tudo bem? Mas já chegamos lá. Mas se você está em outro país lá do Oriente Médio, por exemplo, eu gosto sempre de dizer, aqui no Brasil não é permitido que você case com mais de uma pessoa. Isso, inclusive, é vedado expressamente pela lei. Já em determinados outros países, por exemplo, Oriente Médio, lá é feio você não casar com várias mulheres. A gente sabe disso, é o contexto deles lá, ok? E tem um porquê de ser dessa forma. Então lá o conjunto de regras deles é outro, tudo bem? Então a ética deles é outra e a gente tem que respeitar cada um dentro do seu contexto. Legal? Então a ética, galera, é um conjunto de regras. E você respeitar este conjunto de regras, galera, é você agir de forma moral. Ou seja, por consequência, você vai atingir uma moralidade quando você segue esse conjunto de regras. Tanto que, galera, eu vou dar um exemplo no âmbito da própria administração pública federal, tudo bem? Normalmente, quando você vai fazer concurso público federal para o Poder Executivo e é servidor civil, você precisa estudar dois decretos. Os decretos 1171, 1171 e o decreto 6.029. Talvez você já deva ter passado pelo estudo desses decretos aqui. Um é o Código de Ética, o 1171, e o 6.029 é o Sistema de Ética Pública do âmbito federal. Tudo bem? Então perceba, galera, que lá no âmbito do servidor civil do Poder Executivo Federal, existe lá o 1171, que é um código de ética. É um conjunto de regras que o servidor federal deve seguir. E se o servidor federal desrespeitar aquele código de ética, e todo, lógico, também o ordenamento jurídico, o qual abrange o regime jurídico aplicado ao servidor, ele estará agindo com imoralidade, ou atentando contra a moralidade. Só que o que a gente tem que tomar cuidado, galera, primeira coisa então é que você percebeu que as questões de prova, quando elas se remeterem a uma conduta ética, galera, as questões de prova, quando elas se remeterem a uma conduta ética, ela estará relacionada com o princípio da moralidade. E isso tem a ver com você, dentro desse contexto, nós entendemos a ética e a moralidade fora da administração pública, a aplicação acaba sendo a mesma dentro da administração pública. Ok? Eu coloquei o exemplo ali no âmbito federal dos decretos 1171 e 6.029, muito comumente cobrados em prova, se você vai fazer concurso público para o Poder Executivo Federal, sendo servidor civil. Ok? Só que calma que aí a gente criou uma base para entendermos o princípio da moralidade. Só que o que é muito importante aqui, galera, que perceba que o exemplo que nós colocamos em cima é um exemplo genérico. A ética, conjunto de regras, e isso, consequentemente, a aplicação de forma adequada daquele conjunto de regras pela pessoa que faz parte daquele grupo, ela atingiria a moralidade. Só que, galera, esta moralidade que é no 37, a gente não colocou em vermelho ali que a gente está falando da administração pública? Sim.
Então, na verdade, esta moralidade, galera, é a chamada moralidade administrativa, pessoal. Cuidado! Inclusive, eu gosto sempre de dizer, né, que nós temos a ética, que é um conjunto maior, né, que é o código de éticas, código de condutas, conjunto de regras. Dentro dela nós temos a moralidade, porque daí vai depender, né, de qual grupo você pertence, qual grupo você faz parte. Né? Porque se você está lá no Oriente Médio e você pode casar com mais de uma mulher, lá é moral de acordo com o conjunto de regras. Já aqui no nosso território, não, isto não é admitido como moral. Tudo bem? Então, um conjunto maior que a ética, um menor que a moralidade e um menor ainda dentro desses dois, que seria, galera, e aí você tem que guardar, a moralidade administrativa. E por que tem que ser a moralidade administrativa, galera? Porque é uma cobrança muito recorrente em provas que na moralidade administrativa, olha só, galera, não se verifica a intenção do agente. Não, galera, isso aqui cai demais em provas. Na moralidade administrativa, não se verifica a intenção do agente. E o que isso quer dizer, galera? Não importa se você teve uma ótima intenção na sua conduta na administração pública. A tua intenção foi de ajudar aquela pessoa, de ajudar aquele cidadão. Só que você fez isso de uma forma a descumprir o conjunto de regras. Contrariando, inclusive, o princípio da legalidade, que nós vimos que o servidor público só age de acordo com a lei. Então percebam, galera, na moralidade administrativa não se verifica a intenção do agente. Não vai ver se você realmente agiu ali da forma, não, eu quis ajudar, tudo bem, cara, mas vai ver, em alguns casos isso acontece mesmo, já aconteceu comigo, inclusive, de nós querermos ajudar ali naquele momento o administrado, só que agindo de uma forma muitas vezes desvirtuada do conjunto de regras aplicadas à administração pública. Ok? Então cuidado. A moralidade administrativa é diferente, porque a nossa moral é a moral de cima, no exemplo genérico que eu estava dando. Agora, dentro da administração pública, que nós estamos, olha ali em vermelho, galera. Isso é aplicado na administração pública. Então aqui a moralidade é a moralidade chamada de administrativa, onde não se verifica a intenção do agente. Você pode estar com a melhor das intenções, mas se você agiu de forma desvirtuada do conjunto de regras, isso vai ser imoral. Ok? Beleza? Então tá aí, galera, o que nós precisamos saber em relação ao princípio da moralidade. Legal, galera. Vamos para o próximo. Princípio da publicidade. Deixa eu... Opa, vai colocar tudo aqui. Ah, não. Falei que a gente não precisa apagar, né? A gente vai limpando aqui o quadro. Aí vai que a gente precisa de alguma informação de lá. Ok. Então agora o princípio da publicidade, galera. Pessoal, o princípio da publicidade significa, como a própria semântica do termo diz, lembra que a gente já combinou disso? A gente já combinou isso? Que aqui o estudo vai estar em torno da semântica do termo, ok? Então, princípio da publicidade, galera. A administração pública, ela tem que dar publicidade aos seus atos. Os seus atos devem ser públicos, ok? Então, esse é o primeiro entendimento. E já no primeiro momento, galera, você tem que fazer uma distinção, tudo bem? Que muita gente acredita que seja isso. E não é. Então já vamos de cara, já desmistificar isso. Quando a gente fala do princípio da publicidade, galera, ela não é a mesma coisa, eu diria assim, como é que eu posso te falar? Não é que ela não seja a mesma coisa. Ela não é simplesmente, galera, publicação. Então tem muita gente que acha o seguinte, não, peraí, quando a administração pública, então, ela publica nos seus diários oficiais, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município, quando a administração pública faz essa publicação, ali, então, eu tenho materializada a publicidade. Entendam bem. Claro que sim. Claro que no momento que eu publico o ato, por exemplo, vocês que estão estudando para concurso público já devem ser servidores e almejando outros cargos.
No momento que você recebe a tua nomeação, isso daí é publicado no Diário Oficial, a sua nomeação. E ali está sendo dado publicidade ao ato? Com certeza. Com certeza. Mas tem muitos alunos assim ao longo dos anos que a gente percebe que tem a ideia, e isso quando cai na questão ele acaba enxergando que não é, ele acha que toda a publicidade ela vai se materializar na publicação. Isso não é verdade. Então, cuidado, galera, que publicidade não é dado somente pela publicação. Não é... vamos até colocar esse texto, acho que vai ficar legal. Publicidade não é somente a publicação. Vou deixar aqui melhor. Não é somente publicação. Então, publicidade não é somente publicação. Claro que, galera, a publicação, ela dá publicidade ao ato. Tudo bem? Então, toda publicação acaba dando publicidade ao ato? Sim. Sim. Agora, toda publicidade acontece com a publicação? Não. Não. Não é somente publicação. Vou dar um exemplo. Então, guarda isso aqui cai muito em prova e quando cai, a galera fica com a cabelo em pé quando vê que aquilo ali não é o gabarito. Quando ele diz, né, que a publicidade se materializa somente através da publicação. Isso é falso. Galera, não tem como a administração pública publicar todos os seus atos. Não tem! Imagina que tamanho de diário oficial precisaria. Todos os atos que a administração pública nas 3 esferas, galera. E nos poderes ali para dar publicidade em tudo através da publicação. Não dá. Ok? Então guarda essa primeira informação. Agora, a publicidade dos atos, galera, além da publicação, você pode, por exemplo, quando você vai na administração pública e você chega lá e fala, olha, eu queria informação sobre determinado processo. Eu queria uma informação sobre determinada licitação, eu queria uma informação sobre determinado órgão, eu queria uma informação sobre determinado servidor. Por exemplo, já caiu em prova. Você ia até a administração pública e solicitar, você quer ver quantos atestados foram dados naquele órgão durante determinado período dos servidores. Você tem direito a saber essa informação? Claro! Essa informação é pública. A administração pública tem que te dar a informação. E um detalhe, galera, você não precisa nem se justificar. Eu quero, quem está te atendendo lá, e já aprendo isso, né, para quando vocês entrarem na administração pública. Tá, mas você quer para quê? Não interessa. Claro, né, eu estou falando assim de uma forma para você guardar. Não seremos mal educados de tal maneira. Mas não interessa. Essa informação é pública, eu quero. Não importa para que eu quero. Isso já aconteceu comigo, galera. Já aconteceu comigo em termos de concurso público, numa prefeitura, um procedimento lá de concurso público, uma banca local pequena, em que ali a gente viu que o negócio não estava caminhando legal dentro do concurso público, a gente quis ter acesso ao processo de licitação e a prefeitura simplesmente se negou no primeiro momento. E daí depois pediu o justificativo do porquê nós queríamos o processo de escolha da banca. Você não tem que falar nada, galera. Não tem que falar nada. Você tem que ir lá e a administração pública tem que dar publicidade aos atos dela. E você pede lá e acabou. Mesmo que você não tenha, já quero questões assim, mas você não mora no município. Não importa, você não tem que morar no município. Porque lembre-se que nós falamos, galera, isso aqui, que a finalidade da administração pública é o interesse público. Se é o interesse público, é o interesse meu e acabou. Você não precisa justificar nesse aspecto. Ok? Então, de uma forma generalizada, a publicidade, então, galera, é a administração pública dar publicidade aos seus atos, aos quais ela executa no dia a dia da atividade administrativa. E quando você vai até a administração pública, você tem o direito de saber a informação sobre qualquer ato. Essa é a regra, calma lá. Ok? E que uma das formas de gerar a publicidade é a publicação, mas por isso que a gente colocou, não é somente publicação. Cuidado, que o examinador adora dizer que a publicidade do ato acontece somente com a publicação. E isso estará falso, estará errado. Tudo bem? Então, essa é a grande regra. Mas temos exceções. Temos exceções ao princípio da publicidade, e é aí que você tem que tomar cuidado, que também é muito explorado em prova. Né? Exceções ao princípio da
publicidade. Galera, e essas exceções ao princípio da publicidade estão no artigo 5º da Constituição Federal, em 2 incisos. Em 2 incisos. Ok? E a gente pode resumi-los aqui, galera, que se a informação estiver em relação com a segurança do Estado de uma forma geral, né, com a segurança pública, com a segurança do Estado, ou tiver um caráter de intimidade, podemos resumir dessa forma, galera. Então a administração pública pode negar a publicidade do ato. Ok? Então guarda aí, isso aqui a gente estuda muito bem no artigo 5º da Constituição Federal. Segurança do Estado ou intimidade. Então são duas exceções, galera. São duas exceções, ok? Então se houver um caráter de intimidade, vamos dar um exemplo. Por exemplo, segurança do Estado. O Brasil adquiriu caças lá na aeronáutica, lá nas Forças Armadas. E essa aquisição, galera, não pode... Tudo bem, a gente pode até dizer, o Brasil adquiriu. Tá, mas qual é o potencial bélico que esses caças têm? Não, aí a administração pública não precisa dar publicidade a isso, ok? Porque isso tem a ver com a segurança do Estado, galera. Se dermos publicidade, qual é o potencial bélico que esses caças têm, a gente abre aqui o nosso poderio das Forças Armadas para uma eventual guerra que a gente venha a ter que combater no futuro. Então cuidado, por mais, lógico, nós somos um país pacífico. Inclusive isso trazido pela própria Constituição Federal nos princípios fundamentais. Resolução pacífica dos conflitos. Mas isso quer dizer que nós não entraremos em guerra? Isso não quer dizer que não entraremos em guerra. E se eventualmente tivermos que defender nossas fronteiras, galera, ali, se a gente dá toda a informação, a publicidade, em relação, por exemplo, à aquisição desses caças, nós teremos problemas lá na frente. Porque o nosso aquele outro país o qual estaremos combatendo ali, para ele vai estar tudo ali. Olha aqui o que os caras têm aqui de potencial bélico. Então, por este motivo que a segurança do Estado, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, ali a publicidade acontecerá, na verdade, não acontecerá, né? Será o ato de uma forma sigilosa. Poderá estar autorizado pela própria Constituição Federal. E no caso da intimidade, galera, no caso da intimidade, por exemplo, você pode chegar lá na administração pública e você pode pedir, eu quero saber quantos atestados foram dados aqui durante determinado período. Você pode saber isso? Claro que sim. Claro que sim, isso não está ferindo a intimidade dos servidores, dos agentes públicos. Agora, você chegar lá e dizer o seguinte, olha, eu quero saber quantos filhos cada agente público tem, qual é o endereço que esse agente público mora. Ah, não, aí não. Aí agora você está entrando na intimidade do agente público. Tudo bem? E nós tivemos várias discussões ao longo dos anos aqui, por exemplo, a remuneração do agente público, né? Isso fere ou não a intimidade? E foi decidido que não. Tanto por isso que temos o portal da transparência, onde você entra lá e você verifica a remuneração, subsídio dos agentes públicos. Ok? Então é uma linha muito tênue, mas as questões de prova não acabam assim te dando exemplos concretos para você definir se é intimidade ou não. Ele vai dizer, olha, isso aqui é intimidade, então tem que ser dado sigilo ao ato ou esse ato tem que ser público? Se é intimidade, não, o ato será sigiloso. Mesmo estando no assentamento funcional do servidor lá, os seus dependentes, o seu endereço e tudo mais, isso daqui não tem que ser prestado à população, essa informação. Porque essa informação é referente à intimidade do agente público. Tudo bem? Ótimo? Daqui a pouco até, inclusive, nós veremos um dispositivo que ele vai voltar a se remeter aqui ao princípio da publicidade e também ao princípio da impessoalidade. Nós veremos lá novamente um outro contexto que nós teremos, relacionando a publicidade com a impessoalidade, ok? Já chegaremos lá. Tudo bem até aqui, galera? Importante esse conceito inicial aqui da publicidade. Legal? Maravilha? Show de bola, galera! Então, seguindo, pessoal, vamos para o próximo princípio. Agora chegamos ao princípio da eficiência. Galera, primeira coisa, esse princípio da eficiência, ele não é um princípio originário
da Constituição Federal. Não, não. Tanto que nós temos aqui, olha só, redação dada pela emenda constitucional 19 de 98. E isso, inclusive, galera, essa emenda aqui foi a emenda que incluiu o princípio da eficiência em 98. 10 anos após a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 88, nós tivemos a inclusão do último princípio, que é o princípio da eficiência. Então isso é cobrado em prova. O princípio da eficiência não é originário da promulgação da Constituição Federal. Ele foi incluído através de uma emenda em 1998, 10 anos depois. Tudo bem? E num primeiro momento, galera, o princípio da eficiência, a gente pode guardar dessa forma. É fazer mais com menos. Esse é o princípio da eficiência. É nós buscarmos um resultado melhor, mas otimizando os recursos para atingirmos este resultado. Então, o princípio da eficiência é fazer mais com menos, de uma regra geral. Ok? O princípio da eficiência, galera, não está ligado somente a questões econômicas. Ok? Então guarda isso. Então o princípio da eficiência não está ligado somente a questões econômicas. Muito cobrado em prova também. Não é só em termos de recursos. A gente tem que reduzir os custos para aumentarmos lá o resultado final. Não está ligado somente a isso. É isso também. Uma economicidade dentro da administração pública. Mas não é somente várias questões cobrando. Eu posso aplicar o princípio da eficiência em outras formas. Inclusive, às vezes, eu precisarei despender financeiramente no primeiro momento mais do que o devido para eu buscar o princípio da eficiência. Vou implementar no órgão um sistema novo, um atendimento online. Ok? E para isso eu vou precisar desenvolver um programa, desenvolver um software, e ali eu vou gastar para implementar aquele sistema, mas eu vou buscar uma maior eficiência à administração pública. Por exemplo, que já aconteceu no âmbito do INSS. Antigamente, aí na sua cidade, lembra-se que a gente ia nas agências do INSS, aquelas filas enormes pela manhã. Lembra? 7 horas da manhã você chegava lá, já era uma fila enorme que estava feita ali. Hoje não vemos mais. Por quê? Porque foi implementado um sistema de agendamento por telefone, via telefone. Mas isso demandou um custo à época e gerou uma eficiência no atendimento na administração pública. Então, cuidado, veja que às vezes você precisa, primeiramente, despender mais financeiramente, mas para gerar uma eficiência. Ok? Então, é fazer mais com menos. E foi esse caso também. Por mais que não é questões econômicas, mas ali agora eu consegui que as pessoas do conforto do seu lar não precisassem ir até lá de madrugada, ficar na fila para conseguir um atendimento. Não, agora faz o agendamento por telefone. No momento que é para ser atendido, data e horário, vai estar lá naquele momento somente. Ótimo. Consegui atingir uma eficiência nesse caso concreto. Tudo bem? Então, o princípio da eficiência é fazer mais com menos, não está ligado somente a questões econômicas. Legal. Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. Galera, e esse princípio da eficiência é um princípio, na verdade, que era aplicado e é até hoje a iniciativa privada. A iniciativa privada busca essa eficiência. E a administração pública foi lá e buscou isso da aplicação das empresas privadas para implementar dentro da administração pública. Mas em qual contexto, galera? Em qual contexto? Quando a gente estuda a disciplina administração pública, nós temos uma disciplina que é administração pública. Isso não tem nada a ver... Aliás, tem uma relação com o direito administrativo, mas não é o direito administrativo. Então nós temos uma matéria chamada administração pública que vai estudar a administração pública, principalmente a sua evolução. Ok? E já foi cobrado no direito administrativo qual é o contexto dessa evolução quando foi incluído o princípio da eficiência.
E daí nós temos que lembrar, galera, uma historinha muito sucinta aqui no primeiro momento, que vai nos ajudar a resolver essas questões de prova, que a administração pública passou por diversas evoluções ao longo dos anos. E nós temos que entender que a administração pública, em determinado momento, ela era uma administração pública chamada de patrimonialista. Ok? E o que significa isso, galera, ser patrimonialista? Era uma administração pública que não tinha muito uma divisão entre o administrador e a administração. Então se utilizava-se dos meios ali, dos veículos da administração, o telefone da administração, às vezes você usava o telefone da administração para você fazer uma ligação particular, ou você usava o carro da administração pública para você poder ir para casa. E aquilo ali naquele momento tudo bem, não tinha problema. Né? Porque a administração pública era patrimonialista. Era uma ideia de que aqueles que estavam à frente da administração, eles estavam gerindo o patrimônio e eles poderiam se usufruir do patrimônio. Então, administração pública patrimonialista. Depois houve uma evolução para a administração pública burocrática, em que os meios é que eram importantes, engessado, né? Uma burocracia muito grande, demorava demais para se atingir o resultado. Ok? Então, guarda, para nós aqui, é você lembrar da patrimonialista, que passou por uma evolução para a administração pública burocrática, e que no final dos anos 80, com o advento da Constituição Federal, e no início dos anos 90, principalmente, galera, e concluindo inclusive aqui em 98, ainda dentro da década de 90, a administração pública começou a se tornar gerencial. Então ela sai de um patrimonialista, passa por uma burocrática, e ali, após a promulgação da Constituição Federal de 88, buscou-se uma administração pública gerencial. E gerencial é estar muito mais próximo das atividades desenvolvidas pela iniciativa privada. E por este motivo, galera, nós tivemos na década de 90 muitas coisas ali acontecendo que vão gerar entendimentos dentro do direito administrativo, por exemplo. Nós tivemos um período de privatização, vocês vão lembrar isso, principalmente no período do FHC, e que naquele período da privatização precisou-se, já que aquilo era um serviço público que agora é prestado por um particular, precisava ainda a administração pública controlar isso daí, regulamentar isso daí. E foi onde nasceu ali um boom de agências reguladoras, que a gente estuda dentro do assunto organização administrativa do Estado. As agências reguladoras, que são autarquias em regime especial. Lembra que nós falamos da administração indireta, que ela é composta por autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade economista, consórcio público? Então as agências reguladoras são autarquias em regime especial para regular determinada área de atuação aqui, privatizada ao particular. Tudo bem? E dentro desse contexto, então, que a administração pública saiu da patrimonialista, passou para a burocrática e agora estamos na gerencial, já muito assentada, a administração pública gerencial, preocupado realmente agora com o cidadão, não só como aquele que recebe a prestação de serviço, mas um usuário da prestação de serviço, dando a ele direitos, também obrigações, mas dando a ele direitos. Ele podendo, por exemplo, galera, ter acesso às informações ali de acordo com o princípio da publicidade, portal da transparência, ouvidorias sendo aplicadas hoje de forma obrigatória à administração pública, para que o usuário do serviço público ele possa lá e reclamar se o serviço público está acontecendo em desconformidade. Então buscou-se ali na década de 90, galera, inclusive com a implementação desse princípio, realmente essa eficiência da administração pública. Sair daquela burocracia onde o meio era mais importante do que o fim, e agora o fim é mais importante do que o meio. Por isso que a gente tem que ter uma eficiência na prestação do serviço público. Ok? Esse é um contexto que a gente está contando aqui, muito cobrado em prova, quando trata do princípio da eficiência. Então lembre-se lá, década de 90, 98, que ela foi incluída, não tinha o princípio da eficiência. Eficiência é fazer mais com menos, é agora estar mais preocupada com o resultado. Trouxe a ideia, na verdade, agora do cidadão como um usuário do serviço público, dando a ele um portal da transparência para que ele possa acessar as informações de forma mais ágil sobre a administração, dando a ele a oportunidade dele ligar para uma ouvidoria de determinado órgão e fazer ali uma sugestão, uma reclamação, até mesmo um elogio, como acontece nas grandes empresas, galera, do setor privado. Tudo bem? Então esse é o contexto do princípio da eficiência. O que vocês têm que tomar cuidado, galera, somente,
Porque daí quando a gente estuda administração geral agora, então muitos concursos públicos aí você deve estar estudando, não é só constitucional, não é só administrativo, não é só previdenciário. Pode ser que ele te cobre uma administração pública, pode ser que ele te cobre uma administração geral, como por exemplo lá a Receita Federal, ok? O concurso da Receita Federal vai te cobrar todos esses assuntos, direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário, administração pública, administração geral. Só toma cuidado, porque existem algumas questões, galera. Aqui a gente está falando de qual o princípio da eficiência, ok? Eficiência. Na administração geral, galera, nós estudamos outros dois conceitos além da eficiência, que é a eficácia e a efetividade. E sabe o que o examinador acaba fazendo, galera, na prova? Ele acaba te confundindo e querendo incluir esses outros dois princípios no lugar da eficiência. Vai estar errado. Lá na administração geral, a gente estuda que a eficácia é fazer. É fazer. Só que aqui, galera, a ideia é fazer mais com menos ou é só fazer? Então, cuidado. Só fazer é eficácia, mas isso na administração geral, não aqui. Eficiência é fazer mais com menos, é você otimizar o caminho. É você agir com economicidade do caminho. E efetividade, galera, tem a ver também com todo esse assunto que a gente está discutindo, mas não é o princípio. Efetividade é quando eu gero um impacto na sociedade. Então, toda ação da administração pública, além de ser eficaz, ou seja, fazer, ela precisa ser eficiente, fazer com menos. Eu atingir o resultado com menos recursos, ou menos esforço. Ok? Porque não é ligado só às questões econômicas. E eu preciso, porque qual é a finalidade de todo o ato administrativo? A finalidade pública. Eu preciso gerar um impacto na sociedade. E isso é chamado de efetividade. Mas guardem, por favor, qual é o princípio que está expresso no caput do artigo 37, galera? Eficiência. Eficácia e efetividade, galera, elas são discutidas dentro da administração geral, até se aplicam à atuação da administração pública, mas, na verdade, você não pode dizer que elas são princípios da administração pública. Por isso que eu já meti um taxadinho ali, para você não esquecer. Tudo bem? Maravilha. Galera, então tá aí. Tá aí. Artigo 37 da Constituição Federal. Vamos até de uma forma... Olha só, galera. Olha só. Quando simplesmente a gente vê o caput do artigo 37 e a gente não se aprofunda, tudo que nós fizemos aqui nos últimos blocos, agora você compreende muito bem o caput do artigo 37. Agora a gente pode ir com força para os dispositivos consequentes, agora vai ficar muito mais claro para nós. Ok? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte que nós veremos na continuidade. Mas vejam que agora a gente tem assentado o entendimento do caput do artigo 37, agora ninguém nos segura mais em entendermos muito tranquilamente a continuidade dos incisos aqui. Não só incisos, daqui a pouco entraremos em parágrafos, daqui a pouco teremos alíneas, mas essa base é importante, galera. Beleza? Maravilha, pessoal. Então vencemos aí essa etapa. A gente volta a partir do próximo bloco, agora tratando dos incisos do artigo 37. Até mais, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.